Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, a igreja diz: Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Pode mudar, mas tua palavra vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode
Aleluias. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Por gentileza, você que pode, abram suas Bíblias comigo. Livro de Números, capítulo 27. O versículo de número 1. Versículo 27, capítulo 27, versículo de número 1 a seguir. Se puder colocar aqui também, vai. Livro de Números, capítulo 27, versículo de número 1 a seguir. Primeiro, põe um versículo primeiro, por favor. Correto. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filhos? Dei-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Por enquanto tá ótimo aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É muito bom poder ministrar a palavra, mas é muito bom também estar embaixo. É sempre um prazer estar diante do Senhor. Eu vejo a bondade dele, não só comigo, como com a igreja inteira. Amém? Deus abençoe o nosso apóstolo, esse paizão, em nome de Jesus, a bispa. Deus abençoe todos os pastores. Pastor Flecha tem cuidado de mim demais. Pastor Andréia, Pastor Elaine, Pastor Dinho, Pastora Keila. Deus abençoe todos de uma forma muito especial. Deus abençoe a vida da minha linda esposa. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui é um texto incrível. E o que está acontecendo aqui? Aqui, na verdade, é uma partilha de bens. É uma partilha de herança. Quando eu estava lendo esse texto, eu falei para o Senhor que o Senhor me dera uma palavra para mim ministrar, e esse texto ardeu no meu coração fortemente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrar a gente de uma forma muito poderosa. E acerca de herança, o povo, depois que saiu do Egito, Moisés começou a direcionar o povo, e o texto é bem claro e afirma que Deus tinha uma terra prometida para eles, que era a terra de Canaã, do outro lado do Jordão. Mas nesse meio do caminho, nesse meio da trajetória, houve muita murmuração. O povo, eles não entendiam o processo. De fato, o processo no deserto estava sendo muito difícil. Só que eles passaram a murmurar, a reclamar, e isso começou a irar o coração de Deus. Isso começou a irar Deus. E de repente Deus ele dá uma ordem. Ele chama Moisés e ele diz para Moisés: Moisés, a partir de hoje você vai fazer uma contagem do povo israelita. Só que a contagem vai ser uma contagem de quem vai tomar posse da herança e quem não vai tomar posse da herança. Então todos aqueles que têm de 1 a 19 anos, estes vão tomar posse da herança. Aqui, eles não tinham nem entrado na terra prometida, não tinham nem ido para Canaã. Mas aqui Deus ele já estava ordenando o que Moisés precisava fazer, organizar as partilhas da terra que eles iam assumir lá na frente quando entrasse em Canaã.
E a ordem de Deus foi que aqueles que tinham 20 anos para cima, estes não herdariam a terra, eles não entrariam, eles morreriam no deserto. E quem gosta da Bíblia sabe que o único que entrou acima de 20 anos foi Josué e Calebe. Agora, as outras pessoas que entraram na terra eram pessoas que tinham de 19 anos para baixo, ok? Moisés, ele começa a fazer a partilha, ele começa a direcionar, ele começa a contar as tribos, ele levanta o chefe das famílias, e até aí está tudo bem, está tudo correndo conforme o figurino manda, tudo da forma que Deus disse para Moisés fazer, ele está obedecendo. Agora, o problema é o quê? É que existia um homem chamado Zelefiade, e o que acontece? Ele não fez parte da rebelião de Corá contra Moisés e contra Deus. E o que está acontecendo aqui? Ele foi excluído. Por quê? Porque acreditavam-se que ele tinha se rebeliado, mas as filhas, elas tomam uma atitude, um posicionamento. Elas questionam Moisés, elas vão até Moisés e diz assim: porque o nome de nosso pai não está na lista daqueles que vão herdar a terra. Não faz sentido. O meu pai, ele não morreu em pecado, ele não morreu afrontando a Deus, ele morreu no seu próprio pecado. Quando o texto está falando que ele morreu em seu próprio pecado, está dizendo que ele não teve filhos, não era pecado que ele tinha, não. O texto é bem claro em formalizar o quê? Que ele era um homem de Deus. O problema é que ele não teve filho homem. E aqui, quando a gente fala de partilha de herança, dentro daquela época, o único que conseguiria assumir a herança era um homem que tivesse filhos homens. Então a herança era passada para os filhos. Qual que é o problema aqui? O problema é que Zelofiade, ele não teve filhos homens, ele teve filhas meninas, mulheres. E aquela época era lei, cara. E elas não iam herdar nada. Só que quando elas souberam disso, elas não se contentaram. Elas não gostaram dessa ideia. Mas qual que é o problema? O problema é que é lei. E dentro de uma ordem jurídica, a gente entende que a gente só pode se erguer contra o judiciário se eu tiver uma lei pautada no que eu estou requerindo, senão nada feito. Então o texto é bem claro em dizer o quê? Que a lei era óbvio, que o pai que tivesse herança, que tivesse deixado herança e fosse morto, a herança só passasse se os filhos fossem homens, mulheres não. Então era lei, existia um decreto, não dava para quê? Para questionar, não tinha argumentação dentro da legislação deles, é óbvio, não tinha como. Mas o texto diz assim que elas se levantam. Aleluia! Oh, glória! Elas se levantam e elas vão até Moisés. Mas o que me chama assim a atenção, eu acho incrível, por quê? Porque a lei, ela exclui. A lei, ela faz uma exclusão. E é muito interessante a gente trazer isso de uma forma para o nosso mundo de hoje. Por quê? Porque a lei, ela aponta o pecado. Mas Jesus, que é a graça, ele absolve o pecador. Você lembra o culto de Jesus? Ele estava num culto lá no livro de João, capítulo 8, e ele era o pregador. Imagine um culto cheio da graça, Jesus pregando. E é o culto da graça. Aí o texto diz assim, que a lei vem diante da graça, que é quem? Jesus. Aí eles pegaram uma mulher em adultério, chegaram diante da graça, que é Jesus, e disse assim: a lei, pegamos ela em ato de adultério, e a lei de Moisés manda a gente apedrejar, que significa matar. Aí Jesus pega e diz assim, imaginando eu, ok, é verdade, é a lei, vamos para a execução. Só que tem uma coisa, só quem nunca pecou, que comece a tirar a primeira pedra. Uau. A lei, ela promove o mestre, mas a graça abate o mestre. Lembra de Nicodemos? Nasce de novo. A lei,
ela exalta o homem bom, mas a graça resgata o homem ruim. Aleluia! Por quê? Porque João 3,17 diz assim: Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Se você está aqui nessa noite, é porque a graça de Deus, ela te alcançou. Se você acredita nisso, pega essa palavra. A lei excluiu. E essa parte de partida, eu imagino o desespero de quem é herdeiro, cara. Dentro de uma sociedade corporativa, a gente vê tantas coisas por causa de uma partilha de bens. E eu imagino o desespero dessas meninas. Por quê? Porque de fato não tinha acontecido. Isso aqui era só uma organização para quando eles tomassem posse da terra, não tivesse o quê? Desordem. Então, tá tudo ok. Só que o versículo de número 5, capítulo 27, e o versículo de número 5, coloca para mim, por favor. 27, o versículo de número 5. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. Cara, isso aqui é incrível. Por quê? Porque elas chegaram diante de Moisés. Primeiro, naquela época ninguém chegava perto de Moisés assim, principalmente sendo mulher. Naquela época no Oriente, as mulheres, infelizmente, era vista como segundo plano. Já no Ocidente, vocês têm um privilégio incrível. Mas naquela época era terrível. E primeiro ela tinha que ir até os 70. Se os 70 não resolvisse, ia para o sacerdote, sumo sacerdote. E se não resolvisse, ia para Moisés. Só que elas vão direto até Moisés. Isso é um recado para a gente. A gente pode ir direto nele. A gente pode ir direto na fonte. Tem homens de Deus, mas a gente pode ir direto, cara. E eu acho legal a posição de Moisés. Por quê? Moisés, ele é um mestre da lei. As leis foram fundamentalizadas através dele, escrevendo. Deus falava com ele. E ele teve a humildade. Porque, querido, uma coisa é alguém chegar e dizer para você: é isso e está escrito. E pronto. A maioria de nós fazemos isso. Só que Moisés, sabendo que estava escrito, ele não hesitou em ouvir as meninas. E tem mais, ele foi levar a causa diante de Deus. Isso é uma humildade pura. Porque às vezes a palavra está escrita e pronto. Mas a gente também não busca entender o pensamento de alguém de uma forma e orar a Deus. Vamos orar, querido. Então, se não está tendo discernimento, quem maior para esclarecer as nossas dúvidas, a não ser quem escreveu a própria palavra? Aí Moisés, ele vai até Deus e apresenta a causa diante de Deus, sabendo que era lei, estava escrito. Eu não sei você, mas você já errou. E você sabendo que é lei, você foi lá querer se defender. Alguém já fez isso? Não, porque não tem lógica. Se você passa um farol vermelho, você toma uma multa, tem um radar lá, você vai lá bater de frente, sendo que é lei em você. Só que Moisés, sabendo de tudo isso, ele levou diante do Senhor. Aí a resposta mais incrível é no próximo. Coloca para mim o 6. E o Senhor disse a Moisés: uau, vai. As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é? Porque Deus, ele é o quê? Ah, meu Deus do céu. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança
entre os parentes dos pais dela e deverá transferir a elas a herança do seu pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que até então, aqui é um pedido de alguém que está sendo injustiçada. E eu percebo uma coisa, que uma decisão, ela transforma uma nação. Ela fecha ciclo e ela abre outros ciclos. Continua para mim. Depois que Deus disse, Moisés, elas estão corretas. Imagine Moisés. O cara escreveu a lei, ele sabia que estava na lei, foi diante de Deus, e agora Deus se apresenta e diz assim, Moisés, elas estão certas, dê para elas o que é posse delas. Aleluia. E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança delas para sua. Ou seja, essa lei, ela foi a primeira a ser implantada dentro do que? Dentro da Torá. Agora é mundialmente. Mulheres não são mais excluídas se os seus pais não tiverem filhos homens. Elas tomam posse da herança. Aleluia. O benefício não é só para ela, agora é para uma Verdade. nação. Oh, glória. Pula o próximo. E se não tiver filha, dê a herança aos irmãos, que no caso são os homens. Próximo. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos irmãos do pai deles, ou seja, os tios. Próximo. Se também o pai não tiver irmãos, dê herança a um parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. É mundial, expandiu. Posso te falar uma coisa? A atitude dessas moças trouxeram um bem para a nação até hoje. Eu sou testemunha disso. Por quê? O meu pai, ele tem um tio que não teve filho, morreu todo mundo. Aí a casa veio de herança para o meu pai e para mais 4 irmãos do meu pai. Beneficiou todo mundo. Por quê? Porque uma posição que a gente toma não vai beneficiar só você, vai invadir vidas de pessoas. Se a gente decidir se levantar e ser o que Deus quer que a gente seja, não vai ser por nós, mas envolve muita gente, cara. Às vezes a gente fica caído, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente pensa em parar, mas a obra não tem só a ver com você, tem a ver com o seu vizinho, tem a ver com a sua família, tem a ver nos ambientes que Deus vai levar você. Não é só por você. Não é. Não é só por nós. Aleluia. É tremendo. Eu sei, irmão, que quando fala de lei, a gente lembra muito daquilo que a gente planta, nós colhemos. Uau. Isso aqui é uma lei universal, é uma lei planetária. Está no planeta. E talvez possa ser que a lei de plantar e colher alcançou a vida de alguém aqui. A lei de plantar e colher alcançou minha vida um dia. Algumas coisas que eu plantei eu tive que colher, cara. Eu colhi a falta de vontade de cultuar. Eu colhi um casamento destruído. É a lei da semeadura. A lei funciona. Eu colhi uma depressão. Eu colhi uma prisão. Eu colhi muitas coisas. Só que a graça devolveu todas.
Por quê? Porque a lei condena, mas a graça ela absolve. Aleluia. Talvez tenha alguém aí, através dessa transmissão, ouvindo a gente aqui agora. E eu tenho certeza que essa mensagem ela vai chegar em alguns corações. E talvez para você que está ouvindo, parece que não tem mais jeito, cara. Porque às vezes a gente acha que não vai ter mais jeito para as coisas que estão acontecendo com a gente. Às vezes a gente se sente lá embaixo, às vezes a gente se sente naufragado. Mas da mesma forma que a lei, ela fez você colher algumas coisas. E de fato está acontecendo coisas que a gente também não quer, mas a gente plantou. Mas a graça, ela tem poder de colocar tudo em ordem na sua vida. Eu não sei qual momento que você vai ver esse vídeo, mas essa palavra hoje é para curar tua alma, cara. O que aconteceu com você lá atrás não pode parar o que Deus tem na sua história e na tua vida. Possa ser que algumas coisas fugiram do controle, mas você que está vendo esse vídeo agora, você que vai ver, a graça ela quer te alcançar. Eu me lembro do filho pródigo, que ele foi embora, ele foi para fora da casa do pai. E qual que foi o pagamento que ele teve? Comida de porco, comida dos palmeirenses. E o que aconteceu? Deixa isso para lá. Obrigado. A lei começou o quê? A fazer ele acolher tudo. Só que eu disse para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero subir mais no altar, eu não quero pregar, mas eu quero ter confirmação até daquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu louvei a Deus quando a bispa disse assim, você tem que reivindicar. E ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que a casa do pai tem aconchego. Casa do pai tem alegria. Casa do pai tem amor. Casa do pai tem acolhimento. E a gente vive numa sociedade que se a gente não tomar cuidado, o fogo que a gente recebe aqui do lado de fora, ele se apaga. E eu entendi. Tem coisas que ficou muito claro para mim. E eu aprendi que uma posição, se for verdadeira, cara, fique em paz. Deus vai colocar tudo no lugar. Daniel, ele fez um propósito de 21 dias, mas no primeiro dia ele já tinha recebido. Por quê? Por causa da sinceridade que ele tinha. A sinceridade de um posicionamento transforma a história daquele que decidiu se posicionar. E é engraçado que vai ter algumas tempestades ao contrário, e do outro lado também vai ter umas tempestades, mas que não vão ser ao contrário, vão ser ao favor seu. Por quê? Porque quando existe um posicionamento, existe o quê? Um mar bravio, mas do outro lado existe uma calmaria, e isso é resultado daquilo que você decidiu ser. Então se Deus ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra, significa que Deus ele está posicionando a gente, significa que Deus ele está colocando a gente em lugares que Ele quer que nós entramos. Eu não sei como foi o dia hoje, amanhã, o dia que foi ontem, não importa. O que importa é a partir de agora o que você vai ser. E é muito engraçado, porque quando a gente decide, os céus aprovam, e parece que o diabo fica assim, então ele decidiu, então vamos tentar mexer. Quando a gente entra no caminho que Deus ele quer, parece que as coisas ficam ao contrário, cara. Só que existe um segredo qual a gente não esmurece. E eu me lembro quando eu me converti. Nossa, eu sempre fui assim, cara, pulando e tal, sempre fui desse jeito, sempre fui dessa forma.
Diferente da minha esposa, eu acho legal. Eu acho legal o que Deus faz. Ele coloca um monte de gente num ambiente. É preto com branco, branco com azul, com amarelo. Um tem um perfil comportamental agitado, outro tem um perfil comportamental mais tranquilo. Eu, por exemplo, eu acordo cedo, ligo o som alto, bato as panelas, começo a cantar, ele manda eu desligar o som, aí eu vou e canto com a boca. Ela fala, meu Deus, está muito cedo, você vai acordar os vizinhos. É desse jeito. Ela não, ela acorda, parece que está arrependida de ter acordado porque queria ter morrido na noite. Eu não, cara. Eu acordo com a vontade de, vida! Mano, eu sou muito feliz, cara. Eu acordo desse jeito, 5 horas da manhã, às vezes eu estou indo para a universidade, onde Deus me colocou, e eu vou colocando o som lá no último volume. Então deixa o menino rodar! Segura! E vou embora. Eu sou desse jeito. No dia que eu chegar no culto, você vê, cara, ora por mim, alguma coisa aconteceu, vai lá, fala comigo. Que eu não sou desse jeito, eu não aceito ser assim, nunca mais, cara. Aleluia. Nunca mais. Eu me lembro que eu disse para Deus, eu disse assim, Deus, se o Senhor me tirar da rua, eu nunca mais vou ser a pessoa que eu fui, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E Deus, Ele fez tudo, cara, Deus fez tudo. Às vezes eu fico vendo o cuidado de Deus comigo, Ele tem um cuidado inacreditável. Eu me lembro que um dia eu fui na casa de uma pessoa e ele me mostrou uns tênis. E eu falei, nossa, que bonito. E era cada tênis lindo. E a minha esposa falou assim, nossa, você não percebeu não? Você ficou lá babando, ele só fez aquilo para te humilhar. E ainda falou umas coisas, você não ouviu? Eu falei, não ouvi nada. Enfim, passou um tempo, cara. Eu olhei para aquele tênis e falei, nossa, bem que eu poderia ter um desses aí. E ele falou para mim, qual que você quer? Aí eu falei, esse. Eu fui embora, ele não deu tempo, eu fui para casa, ok? Depois, isso faz uns 6 meses que aconteceu. Depois foi uma pessoa para os Estados Unidos, me mandou 15 par de tênis, cara. Eu dei um monte, fiquei com 5, aí eu fui contar ontem, tem 15 de novo. Cara, às vezes é umas coisas que Deus faz com a gente. A minha esposa sabe, tem uma pessoa, tem uma família que ela me veste dos pés à cabeça. Tem gente que acha que eu compro roupa. Me veste. E eu vejo que isso é graça, cara, porque eu vejo que é Deus. É o cuidado dele. Tem outras coisas, mas a gente precisa entender que Deus, Ele cuida tanto da gente. Ele cuida de uma forma tão especial e parece que a gente vive como se Deus não existisse. Esse é o problema. A gente vem para os cultos como se a gente precisava do quê? De motivação para adorar. A gente precisa de um empurro. A gente precisa de uma música legal, maneira. Para quê? Para a gente adorar a Deus. Irmão, eu creio num tempo que não vai precisar se sacrificar tanto para pregar sobre a oferta. A igreja vai trazer no altar. Eu creio num tempo que o pregador não vai precisar mais ninguém mandar dar glória a Deus. E também ninguém vai ficar assim, não. Eu entendo de perfil comportamental. Eu sei, irmão. Mas quando a graça ela alcança a gente, o paradigma humano, ele tem que ser quebrado e ele tem que ser rompido. Eu creio que vai chegar uma época que ninguém vai precisar mandar ninguém dar glória. Por quê? Porque a glória, ela não se sente, ela tem que ser vivida. E quando ela é vivida, a gente transborda. Quem está do lado da esquerda, quem está do lado da direita, ela alcançou a gente. Ela alcançou. E é interessante quando o tempo vai passando, e parece que a gente vai perdendo as coisas que Deus deu pra gente, cara. E eu me lembrei, e eu falei, cara, como eu era um terrorista naquela época. O tempo foi passando, a gente vai se esfriando. Não tenho vergonha de falar, eu sempre fui assim. Acho que eu não sempre passei pastor de jeito nenhum. Porque no dia que eu pegar, eu pego o microfone e falo pra todo mundo. O tempo vai passando, vai se esfriando, e quando fui ver só que a graça vai lá e resgatou. E a graça fez assim, de novo.
Por quê? Porque os projetos que Deus, Ele tem na nossa história, não vai terminar do jeito que a gente acha que está. Não vai ficar do jeito que a gente está enxergando. Essa visão intrapsíquica, que a gente traz uma projeção mental daquilo que a gente vê e canaliza para o lado de dentro, vai ser diferente. Aquilo que está do lado de dentro vai incendiar o que está do lado de fora. Quem acredita nisso, abre a boca, prega! Hoje eu quero fazer um pedido. A gente tem que reivindicar o que é nosso. Essa depressão, ela não é sua. Essa ansiedade generalizada, ela não é sua. Eu me lembro, cara, que minha esposa sabe. Eu era muito ansioso. Eu ficava assim, ó. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. E hoje eu faço isso aqui tranquilo. É tipo de boa, sabe? É tranquilo, não tem nada disso. Eu me lembro que 8 anos atrás, eu dentro de casa, eu tentei cometer um suicídio na frente dela. Você pode perguntar para ela, tipo, sangue assim. E eu falei, cara, eu só quero uma oportunidade. Isso há 8 anos atrás aconteceu. Deus, Ele me encheu ali dentro. Algumas coisas foram acontecendo. Me esvaziei. E Deus encheu de novo. Só que eu aprendi que a gente tem que reivindicar. A gente tem que reivindicar, cara. A gente não pode aceitar. A gente não pode mais aceitar o nosso casamento falido. A gente não pode aceitar mais a nossa vida espiritual. A gente não pode mais aceitar as coisas do mundo tentar afastar a gente do propósito, cara. Não dá mais tempo. A Pedro sempre fala aqui, não é tempo de perder tempo. E não é pela nossa força. Porque sozinho a gente não consegue. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. Uma mensagem que mudou a minha vida foi uma mensagem que o AP pregou na casa de recuperação. No sítio que a gente foi. Que o Senhor falou dos 5 fundamentos. Espírito, alma, corpo, mente e coração. Cara, aquilo mexeu comigo. Posso te falar uma coisa? Eu preguei 8 vezes a mesma mensagem. O mês passado, um monte de gente se converteu, cara. Pergunta pra Jenny. Aí a Jenny falou assim pra mim, agora tá fácil pregar, né? Fica anotando tudo que o AP prega. Eu falei, não, eu pego um pouquinho e... Faz parte, é meu pastor, irmão. Eu amo todos os pregadores. Eu amo Luiz Hermínio, eu amo Juscelio, mas eu passo o dia inteiro não, mas todos os dias eu ouço uma ministração do nosso AP. É alguém que Deus colocou para cuidar de mim. Então eu vou receber o alimento dele, amo todos. Até no meu carro tem pendrive. A idolatria é entender quem Deus colocou sobre a minha vida. É respeitar. E é receber. E foi muito engraçado essas ministrações, o que tem acontecido. Mas eu entendi que tudo tem um propósito de Deus. Antes de eu pregar, o que foi pregado sobre, antes de eu pregar, foi pregado sobre mim. E algumas coisas clareou demais. Para alguns pode ser uma mensagem muito simples, espírito, alma, mas para mim fez uma diferença muito grande. E a partir desse momento, cara, coisas têm acontecido. Por quê? Porque eu estou reivindicando agora tudo que é meu. Tudo que eu tenho direito. E a Bíblia diz o quê? Que nós somos filhos. E nós temos o quê? Por ser filhos, herança. E se eu tenho herança, eu preciso tomar posse. A gente tem que tomar posse do que é nosso hoje. A gente tem que avançar para aquilo que é nosso. E o que precisa? Só de um posicionamento nosso.
Às vezes a gente não ora, cara. E eu estou muito feliz porque antigamente eu orava. E depois eu parei, orava muito sozinho. E através do Casados para Sempre, a oração ela foi restaurada entre eu e a Geile. Não dá mais para dormir sem orar. E eu falei, eu não aceito ser mais a vida, não aceito mais ter a vida que eu tive antes. Não quero mais. Rejeito. Eu quero dançar, cara, a partir de hoje. Quero ficar com Deus. Eu quero chegar nesse escuto aqui, eu não quero olhar para ninguém. Eu gosto de sentar aqui na frente, que aí você não vê ninguém na sua frente, ninguém tira a sua atenção. Cara, eu quero dançar. Se Deus ele deu a oportunidade para a gente acordar, respirar todo dia, chega de ser amarrado por sentimentos ruins. A gente está perdendo tempo de não perdoar quem nos feriu. Também a gente está perdendo tempo em ficar questionando os abandonos que tivemos. Não vai valer a pena. Por quê? Porque Cristo ele estabeleceu o quê? Uma nova vida sobre nós. E o que a gente precisa fazer? Viver essa vida que Deus ele deu para a gente. E é engraçado que quando você começa a entender algumas coisas, muitas coisas começam a ser modificadas. O trabalho, na verdade, ele não vira mais um trabalho, ele vira um desfrute, vira uma coisa boa. Não importa a distância, se é 30, se é 40, se é 50 quilômetros, faz parte, vamos cantando, vamos adorando, tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa medir distância. O que mede a distância é a nossa incredulidade, porque se o nosso coração estiver aplicado em Deus, não tem distância para chegar até aqui, e às vezes a gente perde. Às vezes a gente perde culto, às vezes a gente perde momentos como esse. Que Deus ele quer o quê? Invadir as nossas vidas. Então hoje é noite de a gente reivindicar, cara. Hoje é noite de a gente avançar. Não que nós estamos recuando, mas eu creio que é um tempo de a gente ir. Irmão, eu aprendi uma coisa que mexeu comigo. Eu estudando, algumas coisas foram se clareando muito mais em minha vida. Eu percebi que a minha grande falta sempre foi uma só. E eu sempre canalizei essas faltas para outras coisas. E quando eu entendi quem é Deus, porque eu sempre me relacionei com Deus como Deus. Eu sempre ouvi isso na minha infância. Deus vai pegar você, Deus vai matar você. Eu sempre ouvi isso. E o nosso apelo sempre ministrou que a gente tem que se relacionar com Deus como Pai. E é muito natural a gente falar Deus. E às vezes a gente deixa de falar Pai. A gente tem dificuldade de se relacionar às vezes como filho. Isso fez parte de mim até uns 3 meses atrás. E tem anos que eu estou na igreja, tem mais de 10 anos. Porque Deus ele foi me apresentado dessa maneira. E quando eu comecei a me relacionar com Ele como Pai, as coisas começaram a ser modificadas em mim. E eu me lembro do texto que diz assim que Deus amou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Uau! O que é isso? Quem é mãe aqui sabe. Deus, Ele sentiu a dor da perca de um filho. Para mim e para você, nunca mais sentir a dor da perca, da ausência de um pai ou de alguém que te abandonou. Dentro da nossa ordem cronológica, no tempo real estabelecido na terra, falamos em tempo. Eu sei que para Deus um dia é como 1000 anos, mas dentro do nosso tempo e do nosso entendimento foram 33 anos e meio Jesus aqui na terra. Deus sendo Pai o tempo todo do lado do Filho dele. Você acha que não doeu nele? Por quê? Para fazer a junção
de quem? De mim e de você. Por quê? Porque antes nós éramos órfãos, agora nós temos um Pai que cuida da gente, que pega a gente no colo, que faz carinho na gente. É um Pai que te acolhe. Alguém te abandona, mas Ele não te abandona. Alguém te exclui, mas Ele não te exclui. Pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia Ele não se esquece de mim e de você. Ele não se esquece. Ele não se esquece. E a dor de um abandono, quem sofreu sabe que se não for Deus para curar, irmão, eu li a Bíblia mais de uma vez inteira, e eu sei, eu conheço as escrituras, cara, mas tem coisa que eu li aqui que eu não vivi ainda, então é só leitura, cara. Eu sei que a gente pode pregar, Deus é, mas quando eu só falo o que está escrito e não vivo, é difícil para quem não viveu, cara, é difícil. E quando eu comecei a entender algumas coisas, que eu comecei a viver algumas coisas, que eu comecei a olhar para algumas coisas, que eu comecei a entrar em alguns lugares, esses meses mesmo, eu falei, é o Pai, não sou eu, não é ponte, não é ninguém que está colocando, é o Pai, é o Pai, é Ele vai fazer, Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando. É o Pai. E às vezes é melhor a gente pegar e direcionar a pessoa e falar, fala com Deus. Porque nem sempre a gente formalizar o que está escrito, a pessoa vai entender. Não estou dizendo que não tem que ser dito. Eu estou dizendo que a gente precisa ter cautela. Principalmente quando a gente for tentar ganhar alguém. Porque quando a pessoa começa a viver coisas em Deus, irmão, aí é outra coisa. Porque aí é Deus que rompe por você agora. Aí é Deus que faz. Coloca para mim, por favor, Josué 17, 1, 2 e 3. Cara, eu amo essa parte. Eu estou apaixonado por esse texto. Vou pregar mais umas 15 vezes essa mensagem. Hoje é a primeira. Hoje é a primeira, verdade. Mais 15 vezes não. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Próximo. Os outros filhos de Manassés também receberam sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Próximo. Porém, Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Próximo. Estas chegaram diante de Eliezer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Olha aqui. Quando o testamento foi orquestrado por Moisés, não tinha acontecido nada disso. Era só uma organização de Deus. Por quê? Porque primeiro Deus ele precisa organizar isso aqui, para depois distribuir para a gente. E aqui não tem a ver com o tempo meu e seu, porque o tempo nosso a gente pode julgar segundo a nossa medida, a nossa inteligência e o nosso intelecto. Mas o tempo de Deus pode ser de um dia para o outro.
Pode acontecer uma coisa extraordinária na sua vida agora. Aleluia. Amanhã, quando você acordar, daqui a pouco, meia-noite, pode acontecer. Basta o nosso coração estar aplicado segundo o propósito de Deus. Não tinha acontecido. Só que agora, já no livro de Josué, Josué já assumiu a terra de Canaã. Já está Josué, Caleb e todos aqueles que foram contados de 1 a 19 anos. E quem é que está ali agora tomando posse da sua herança, da sua terra? Aquelas meninas que naquela época eram meninas, agora já são mulheres. Elas estão assumindo o que é delas por direito. Aquela época, o futuro era incerto quando elas perceberam que o nome do pai delas tinham sido riscado. Elas lutaram, o nome do pai dela foi para a lista, e agora, depois de uma década, elas tomam posse daquilo que elas se levantaram para reivindicar. Possa ser que tenha algumas coisas incertas hoje nas nossas vidas, cara. E às vezes tem. Possa ser que algumas coisas são incertas. É muito ruim quando o futuro ele não é apontado. Quando o futuro ele não é apontado, significa que o passado não está resolvido, o presente não está fazendo sentido e o futuro ele está distante. Tem gente que não tem projeção do futuro. E tem gente que não vivencia o presente. E tem gente que está amarrado no passado. E o passado ele é o quê? Ele produz ansiedade, produz depressão. E ele traz frustração. Só que Deus ele está dando sentido hoje para a gente. Deus ele está estabelecendo coisas hoje nas nossas vidas. A gente só precisa se colocar de pé e reivindicar, tomar posse. É nosso já, cara. A gente só precisa agora romper. Já que a noite é romper no limites, por que não romper agora? Se tiver que perdoar, é agora. Se a arrogância da gente tiver que cair, é agora. Irmão, eu aprendi uma coisa: a soberba, ela destrói tudo aquilo que a sabedoria construiu. Você percebeu como às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a pecar? A gente olha para a pessoa, tem uma projeção mental da pessoa, a gente arquiteta um plano, a gente define toda a vida da pessoa, quem ela é, deixa de ser, por causa do comportamento que a gente viu, observou sobre ela, e a gente dá um resultado. É porque é isso. A mente ela formaliza tudo isso através dos neurotransmissores que a gente tem por causa da junção de informação. Aí a gente fica lançando coisas, a gente fica dando direções para coisas que não fazem sentido. Às vezes a gente se torna o pior julgador sendo crente. Às vezes a gente tem um coração tão arrogante. Às vezes a gente tem uma mentalidade um pouco acelerada, um pouco avançada. E para algumas coisas a nossa mentalidade ela é um pouco regressiva. Ela se diminui. Ela se adequa ao padrão humanista ou socialista. E a nossa mente, quando ela é ressignificada em Cristo, agora a gente já não pensa mais como a gente pensa. Por quê? Porque o mundo não tem poder de introduzir o que ele quer dentro da gente, para a gente ter uma afirmação daquilo que a gente está vendo. Agora, a nossa mentalidade por ser de Cristo, as palavras elas são outra. Por quê? Porque o que a gente produz traz vida ou morte. Ou seja, eu não posso falar aquilo que eu não quero que materialize, mas sim, eu preciso falar aquilo de fato que é profético para se materializar na minha vida e na minha história e na de alguém. O que mais impede a gente de viver a glória de Deus simplesmente é a nossa arrogância, é a nossa soberba, cara. Eu me lembro da última vez que eu subi aqui. Eu não subi cheio de ego.
Mas eu não subi hoje igual eu subi da outra vez. Eu percebi muita diferença. Eu me lembro uma coisa que Davi fez, cara, e é maluquice, eu acho da hora. Eu acho legal o que ele fez. Ele percebeu que ele estava perdendo a presença, cara. Ele quebrou o padrão. Ele falou: chega. Eu sou isso. Tira tudo, mas não tire a tua presença. Deus viu aquilo, cara. Deus viu aquilo. E se desprender de um reino. Tem gente que não se desprende nem do café, morre de dor de cabeça ficar sem. E faz mal ainda, dependendo da quantidade, da proporção tomada. Às vezes a gente não se desprende de coisas. Às vezes a gente é amarrado em coisas, cara. Às vezes existem algumas coisas na gente, né? Estranha, né? Eu não gostei muito, não fui muito. É umas coisas que a gente não poderia viver isso. E eu aprendi uma coisa: o culto ele não vai começar aqui. O culto começa quando a gente sai daqui. O culto ele vai começar quando a gente sair daqui, cara. Que aí o padrão do mundo vai tentar o quê? Colocar a gente dentro de um ambiente mundano, com as atitudes que nós devemos ter segundo o quê? O mundo proporciona a nós. Aí o culto começa. Aí o avivamento vai começar. E Deus tem me pegado, cara. Por quê? Porque eu aprendi que na igreja é o extrato do que tem que acontecer dentro da minha casa. É por isso que a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e manda o fogo acender agora, porque é ali. Aí eu entendi, irmão, eu entendi algumas coisas, ficou muito clara. Que o fogo ele se acende quando eu honro a minha esposa com as honrarias matrimoniais. O fogo ele se acende quando eu honro o quê? As minhas responsabilidades diante da sociedade. Porque até um desequilíbrio de um não pagamento de uma dívida, ela traz o quê? Um desequilíbrio no mundo, no planeta. Aquele que recebe não paga, aquele que não paga faz retroceder. E assim vai trazer uma pobreza aonde? Na sociedade. Às vezes a gente vai no SUS, no médico, e a gente pega e diz assim: nossa, isso aqui não muda. Olha isso, fiquei 2, 3 horas para ser atendido e não foi atendido. Quem já reclamou do hospital público? Levanta a mão. A gente está muito na estatística agora. E existe uma pesquisa, existe uma estatística que se tiver 100 pacientes dentro de um hospital, 30% só está indo lá para pegar atestado. E dentro da estatística foi proporcionado que isso acontece das 6 às 9 da manhã. Aí quem está doente de verdade não consegue chegar lá e ser atendido e ter um atendimento rápido e decente. Por quê? Porque tem alguém lá que não arcou com as suas responsabilidades dentro de uma empresa e está lá para pegar atestado para não perder o dia. O fogo se acende é nessas horas. Aí eu falo, uma pergunta bem engraçada: quem nunca foi no hospital pegar um atestado para não perder um dia? Levanta a mão. Só eu sei. Só eu. Uau! Eu vou ajoelhar para vocês orar por mim, cara. Eu estou me sentindo pecador demais, mano. Algumas coisas começaram a ser clarificadas dentro de mim, querido. Uma coisa que a pastora Andréia falou aqui que eu nunca esqueci. Ela falou assim, com as próprias palavras, com uma autoridade. Ela disse assim: se você tem competência de pegar um papel e jogar no chão, achando que está tudo certo, isso não é um padrão de uma vida de alguém que vive uma vida cristã. Cara, aquilo em mim foi assim, pastoral. Não, foi assim, ó. Foi uma voadora. Porque as verdades dele tem que confrontar a gente, gente.
As verdades dele tem que massacrar a gente. Sabe qual que é melhor? É que quando a gente abre o nosso coração. Eu estou fazendo uma oração que eu vi o Luiz Hermínio falando: Senhor, revela o meu coração diante de mim mesmo, porque o Senhor já sabe como que é meu coração. Agora deixa eu ver o que eu ando fazendo. Uau, cara, não ora assim, porque se orar você vai chorar todo dia, mano. E é da hora. Por quê? Porque todo dia você acorda com vida. Todo dia você acorda com vida, cara. Todo dia você acorda com vida. Aí você vai trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Já que é para romper hoje, rompe agora. O ponto de contato que é o Espírito está dentro de você. Deus não precisa descer. Ele precisa descer em novo convertido. Em mim, em você, ele já está dentro. Transborda aí na vida de alguém. Que o silêncio não venha governar a sua alma. Não tem problema de ser um ambiente físico. E eu amo o silêncio. Gosto muito do barulho, mas amo o silêncio. Não tem problema de ele governar o ambiente. Ele não pode governar a sua alma. Uau. Rompa, pode romper. Rompe hoje, rompe hoje. Tem coisas que a gente precisa jogar diante de Deus e falar: eu não aceito mais, Senhor. Tem comportamentos adquiridos que a gente não pode mais aceitar. Se você se sente hoje aqui assim, desse jeito, talvez com algumas coisas que estão prendendo você, hoje é a hora, hoje é o momento. Com as suas mãos levantadas, levanta suas mãos agora junto comigo assim. Levanta suas mãos junto comigo e comece a orar. Comece a orar por você mesmo. Pode interceder por alguém também, não tem problema, mas comece a orar agora. Comece a falar com o Senhor agora. Possa ser que hoje a tua necessidade é uma reivindicação. Reivindica hoje. Possa ser que as línguas estranhas elas tenham sumido. Fala elas agora, está em você. Possa ser que o regozijo e o prazer de louvar, de cantar diminuiu, mas hoje Deus, Ele está potencializando aquilo que estava parado. Por inteiro, rasgo tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. celebra Ele, querido. Celebra